E aí pessoal, como é que pode vir pra gente no Enem uma pergunta sobre conta de luz? Na realidade essa é o tipo de pergunta de maior número de possibilidades de pergunta. Ele pode perguntar muita coisa a respeito da conta de luz. Mas vamos pensar agora, restringir mais ou menos o que mais vem cobrado. Primeira coisa que é muito cobrada é a relação do consumo, né? Da potência do aparelho, quanto ele vai gastar, quanto isso vai gerar na conta de luz no final, tem a ver com o tempo que ele está funcionando, beleza? Ele pode falar também da eficiência do aparelho, ou seja, do quanto aquela energia que ele está consumindo está sendo convertida para o útil, né? Para o trabalho útil que a gente quer. E aí a gente vai ter que considerar justamente a dissipação e a energia que a gente vai usar. E também ele pode falar da eficiência de alguns aparelhos, do tipo produzir o que a gente quer, no caso, por exemplo, de uma lâmpada, produzir luz, consumir energia. E aí a gente pode comparar normalmente questões como essa que a gente compara incandescente e fluorescente, né? Sempre uma comparação que está sempre aparecendo aí, né, em pesquisas, em economia de energia, em pensar de um modo que você consuma menos energia, né, para tentar salvar, né, ou proteger mais o planeta pela nossa demanda energética cada vez maior. Para a gente reparar isso, né, mais especificamente por caso de lâmpadas, a relação da lâmpada é, para a eficiência dela, ela tem que produzir luz. Então, independente se ela vai consumir muito ou não, ela consome muito, mas produz muita luz, ela pode ter uma boa eficiência. Agora, ela consome pouco e produz pouca luz, talvez a eficiência não seja tão grande. A ideia é, quando a gente pensa numa eficiência de uma lâmpada, a gente tem que pensar na relação entre a luminosidade e a potência. Essa é a ideia. Na realidade, isso serve para qualquer aparelho, só que para a lâmpada vira luminosidade. Se você pensar, por exemplo, num chuveiro elétrico, a eficiência dele vai ter uma relação entre o calor que ele fornece para a potência que ele consome. Sempre a finalidade que o aparelho tem, seja gerar calor, seja gerar luz ou qualquer outra coisa, com quanto ele consome, né? E o ideal é você ter um aparelho de eficiência muito alta, né? Que gere muito, o objetivo no caso da lâmpada da luminosidade, um custo baixo, de pouca potência. Aí é o ideal pra gente, é o aparelho que é a lâmpada que fornece muita luz e gasta pouco, certo? Como é que isso pode aparecer pra gente no Enem, esse impacto pra gente de conta de luz? Ele fala o seguinte, nesse exemplo que a gente vai ver. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lumen, que é esse Lm que eu coloquei aqui. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens, enquanto uma lâmpada fluorescente, também de 40 watts, emite cerca de 3.000 lumens. Aí já dá para você perceber a diferença nessa questão da eficiência. Aí ele fala, a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts ele pede para a gente comparar essa relação de eficiência. O que a gente vai perceber? A eficiência, no caso da incandescente, vai ser 600 lumens para cada 40 watts. Legal? A gente vai ter aqui uma eficiência de 15 lumens por watt. Já na nossa fluorescente, eu vou ter aqui 3.000 lumens para cada 40, o que vai me dar uma proporção de 75 lumens por watt, né? E aí, na realidade, a gente percebe que uma lâmpada incandescente ela é 5 vezes menos eficiente que uma lâmpada fluorescente, que é a proporção do 15 para o 75, certo? E aí, se eu quero uma lâmpada que tenha um funcionamento na base da lâmpada fluorescente e que gere a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente, eu não vou precisar ter os meus 40 watts, porque 40 watts para a lâmpada fluorescente vai fornecer 3.000. Legal? Deu para perceber essa sequência de que na incandescente eu preciso de 5 vezes mais potência para eu gerar a mesma eficiência do que aqui? E aí como é que a gente vai comparar e perceber? Que se eu pegar uma lâmpada fluorescente que tem uma potência de 8 watts, certo? Não são 75 lumens para cada 1 watt que eu tenho? Se ela tiver 8 watts, a gente vai multiplicar isso por 75 e vai chegar à conclusão que ela vai produzir para a gente 600 lumens. Logo, ela produz a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente, só que ela consome menos energia. Porque ao invés de ter 40 watts, ela só vai ter 8. Legal? Então, a resposta certa é a letra C, que fala que tem menor do que uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz a mesma quantidade de luz.